Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? É uma honra, é um prazer falar com vocês. Estou aqui hoje para falar sobre a nova jarra Alkaline Max. Então pessoal, hoje eu vou falar para vocês como fazer a demonstração da nova jarra Alkaline Max. Então, uma dica importante, você tem que estar muito bem psicologicamente. Isso vai fazer a diferença na sua energia, na sua postura, na hora de fazer a demonstração. Quando você chegar para fazer uma conversa com o seu cliente, vou usar aqui o nome do Cristiano, você tem que fazer um quebra-gelo, conversar um pouco, sentir, não pode chegar diretamente apresentando o produto. Uma vez que você já fez o quebra-gelo, você pede que ele possa dispor de uns 15 minutos para que você vá falar de um assunto muito importante. O tema a ser falado é a água. E utilizando o nosso novo folder da água, você começa a apresentação. Então, senhor Cristiano, eu vou falar da água. Então, seja bem-vindo ao mundo da qualidade de vida, da longevidade e do bem-estar. Senhor Cristiano, essa empresa que eu trabalho é a Nippon Flex. Ela fica sediada em Maringá, no Paraná. É uma empresa muito sólida, muito séria, que tem muitos selos de qualidades, inclusive Anvisa, selo do Inmetro, tem a ISO 14001, a ISO 9001. Ou seja, o senhor pode confiar. É uma empresa paranaense, brasileira, onde todos os componentes são fabricados no Brasil. Então, nós vamos falar dos 4 pilares da saúde física. Tem exercício físico regulares, sono reparador, alimentação equilibrada e água de qualidade. Nós trabalhamos com 2 desses pilares, que é o sono reparador e a água de qualidade. Mas nesse momento, senhor Cristiano, eu venho falar para o senhor da água de qualidade. A água ela é essencial para a saúde da pele, do sistema digestivo, do sistema circulatório, rins, promovendo o bem-estar e a vitalidade do corpo. A água é a essência da vida. Então, por exemplo, 70% do planeta é água. 70% do nosso corpo, consequentemente, também é água. 83% do sangue é água. Apesar de 70% do planeta ser constituído por água, a maioria não é água potável. É muita água salgada, água nas geleiras, água em locais que não tem acesso. Então apenas 0,03% da água é potável. Apesar de que no Brasil nós temos uma grande vantagem que tem uma grande fonte de água potável. Porém, em se tratando de água, nós, para o nosso consumo diário, utilizamos basicamente 3 modelos. Água engarrafada, que pode ser água mineral ou água purificada, nem todas as águas de garrafa são minerais. Água de torneira ou água de poço. Falando da água de garrafa, água engarrafada, o problema dessa água, ela é uma água que ela vem de uma fonte natural, mas nem todas as fontes saem com pH alto. Tem região do Brasil, por exemplo, que o pH da água quando sai da fonte está até anotado lá no rótulo. É 4,5, 4,7, 5. Então tem regiões que é muito ácida a água. E outras regiões tem um pH um pouco maior. Então falando sobre o pH da água de garrafa ou da água mineral. Segundo ponto importantíssimo é a questão da embalagem. Elas são embaladas em plástico geralmente. Tem algumas embaladas em garrafa de vidro, o que é excelente. Mas a maioria da água consumida é embalada em plástico. E o plástico, quando ele fica exposto a alta temperatura, por exemplo, os caminhões que transportam a água para o consumo, para os supermercados, não são caminhões refrigerados. Então fica aquecendo aquele plástico. Então ele libera uma substância chamada bisfenol A, que é altamente cancerígena. Além de tudo, a temperatura alta do Brasil, um país tropical, ele pode liberar partículas plásticas, o que faz muito mal para o nosso organismo. Se o senhor fizer uma pesquisa, uma busca na internet, o senhor vai ver que já foi encontrado
partículas plásticas no corpo humano, no rim, na bexiga, no coração. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a água ela sai de uma boa fonte, mas a embalagem não é uma boa embalagem. Além de tudo, essas águas de galões de 20 litros, elas são reaproveitadas. Esse galão é reaproveitado. Então ele chega a voltar a reenvasar até 150 vezes. E esses galões podem ter estado em hospitais, em oficinas, no cemitério, em muitos ambientes que carrega com uma energia muito pesada. Além de tudo, nem sempre é uma higiene muito boa nesses ambientes. E isso às vezes você está colocando na sua casa. Agora, sobre a água da torneira, o que acontece? As companhias de saneamento já fazem um verdadeiro milagre em pegar água, como o caso aqui de Maringá, que é do Rio Pirapó, uma água barrenta, e transformar numa água potável. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que na maioria das vezes essa água vem contaminada com agrotóxico, com metais pesados. Por exemplo, aqui na nossa região, é uma região agrícola, muito plantio de soja e produtos agropecuários agrícolas na encosta do rio, e quando chove é levado para o leito do rio o restante, os resíduos desses produtos químicos. Isso não é retirado nas estações de tratamento. Então, por isso hoje, não vou dizer que seja especificamente por isso, mas vamos imaginar o tanto de pessoas que têm hoje doenças como câncer, como diabetes, diversas doenças. Então, com tudo isso, o cloro, que ele é colocado nas estações de tratamento, quando ele entra em contato com matéria orgânica, ele transforma numa substância chamada trialometanos, que é altamente cancerígeno. Então fica o resíduo do cloro nessa água da torneira. Aí você utiliza alguns modelos, às vezes, de filtro. A gente não sabe as classificações desse filtro, como é o filtro, então tem que tomar muito cuidado com a água da torneira. Ela tem que ser muito bem filtrada, né? E a água de poço tem o problema de ela pode ser ácida, como pode também ter coliformes fecais. Por quê? Tem muito esgoto, criação de animais, frangos, porcos, e isso tem muitos casos de poços que tem que ter uma estação de tratamento, e eu tenho alguns exemplos disso. Então, hoje não estamos seguros com nenhuma água. As fontes de contaminações fossa séptica, lixo e esgoto, as caixas de água que não são limpadas. No Brasil tem o hábito de se usar caixa d'água, e na caixa d'água os bichos eles acabam procurando beber água, lagartixa, barata, rato, o pombo, né? E às vezes eles acabam caindo e morrendo lá dentro. Já tem acontecido casos de pombos que defecavam dentro da caixa d'água, de ter encontrado rato morto, né? E a gente não tem o hábito de estar limpando todo mês, ou a cada 3 ou a cada 6 meses. Então também é um problema as caixas d'água. Por isso que eu vou apresentar para o senhor Cristiano, a nossa jarra reparadora da água. Essa jarra, ela é um material fantástico, um desenvolvimento fantástico, que ela tem a capacidade, redução de cloro, retenção de partícula, classe A no Inmetro, eficiência bacteriológica, ela libera magnésio, emite íons negativos e aumenta o pH da água. Então, nós temos aqui a foto do refil, que o senhor pode conhecer o refil onde passa essa água que é filtrada. As primeiras camadas são minerais, que libera cálcio, magnésio e potássio. Depois tem uma camada bem espessa de carvão ativado com nanopartícula de prata coloidal. Depois tem mais uma outra camada abaixo com esferas alkaline,
que vai liberar magnésio de quelato e vai aumentar o pH da água, deixando uma água mais alcalina. Depois, por último, uma outra camada espessa de carvão ativado. Então, o carvão ativado, ele tem vários benefícios, vários efeitos. E alguns deles é retirar o excesso de metais pesados, agrotóxico, produtos químicos, os chamados químicos eternos, resíduos plásticos, né? E vai te trazer para você uma água pura, cristalina, livre de odores, livre de cloro, livre de agrotóxico, livre de metais pesados. Depois, ainda nós temos aqui um disco com um superímã de neodímio e 10 esferas de ion balls. Então agora, senhor Cristiano, eu vou fazer o teste para o senhor ver a diferença de uma água da torneira, onde ela contém cloro, passando pelo refil da jarra, dessa super jarra Alkaline Max, depois de passado pelo refil da jarra, como ela vai ficar livre de cloro. Também vou fazer um outro teste do pH antes de passar pela jarra e depois de passado pela jarra, qual é a diferença no pH nessa escala que temos aqui. Continuando então, como eu falei, ele tem um superímã de neodímio de 3.400 Gauss. E esse superímã ele vai reorganizar as moléculas da água e vai trazer esses benefícios aqui, ó. Melhora a regulação da pressão arterial, retarda o processo de envelhecimento, produz efeito antioxidante e ação detox, melhora a hidratação da pele, combate radicais livres e previne diversas doenças. Então nós já trabalhamos com essa área das energias sutis há mais de 30 anos, colocado nos ARS, nos aparelhos do sono. E agora, colocando aqui no aparelho da água, ele tem trazido benefícios inimagináveis. Nós temos depoimentos de pessoas que melhoraram, que sararam feridas, secaram feridas, diabetes, refluxo, muitos problemas de saúde. Ela passa a ser uma água que é quase um remédio, ela passa a trazer um benefício tão grande para a sua saúde que você não vai acreditar. As esferas alcalines, como eu já disse, que estão no nosso refil, aumentam o pH, tornando a água alcalina, e a água alcalina ajuda na melhora do rendimento dos processos biológicos vitais para o nosso organismo. E como que ele aumenta o pH da água? Liberando o magnésio. E o magnésio ajuda no controle da hipertensão e das doenças cardíacas. E como eu falei que nós temos o Ion Ball também, são minerais raríssimos, importados diretamente do Japão, com exclusividade pela Nippon Flex. Ele libera o hidrogênio, é um poderoso antioxidante, melhora a qualidade do oxigênio na água, ajuda a eliminar os radicais livres para uma pele e corpo mais saudável, evita a formação de macromoléculas, facilitando a hidratação celular e carrega a água de íons negativos, promovendo uma sensação de bem-estar e bom humor.
Então, finalizando, senhor Cristiano, a água da jarra ARA, ela tem uma eficiência bacteriológica de até 99,9%. Ela tem o efeito antioxidante do magnetismo, como eu falei. Ela tem as esferas alcalines que aumentam o pH e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, e os ion balls que carrega água de íons negativos, promovendo uma sensação de bem-estar e bom humor. Então, por isso, o senhor não deve mais tomar uma água que não seja essa água da super jarra ARA. Vamos fechar o negócio agora? O senhor quer pagar no cartão ou no Pix? Essa é a demonstração, pessoal. A partir daí vocês criam o seu modelo de demonstração. Você pode melhorar, você pode acrescentar detalhes importantes, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe, muito sucesso para você.